A novidade da vez é que a Comissão Europeia considerou que a empresa Meta, aquela que é dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, ela tem mantido um design e feeds considerados viciantes e não fez adequações solicitadas pelas autoridades. Ou seja, continua violando regras digitais, o que abre margem, a partir deste instante, para que multas aconteçam. Vamos entender melhor sobre esse design viciante, quais são as regras. O Arthur Igreja está conosco, especialista em inovação, tecnologia e transformação digital. Bom, já que eu citei aqui para a gente entender melhor o que pode ser classificado, né, na visão da Comissão Europeia, talvez na sua opinião também, como design viciante, o que devemos apontar para acender o sinal de alerta? João, o que aconteceu aqui é o seguinte, é aquela história do óbvio que precisa ser dito, né? Então, o que a Comissão Europeia fez é um levantamento de 2024 para cá e chegou lá numa série de recomendações e constatações que, volto a dizer, elas são óbvias, né? Então, o que a Comissão Europeia concluiu foi o seguinte: as redes sociais da Meta, especialmente o Instagram, utiliza uma série de recursos que tornam a vida das crianças e adolescentes muito diferente, né? Cria ali um estímulo ao vício. Então, a primeira coisa que eles mencionam é o scroll infinito, ou seja, a tela que não acaba nunca, né? Lembrando que isso foi à época, muitos anos atrás, uma inovação da Meta ainda no Facebook, né? Até então, a internet tinha os portais, tinha as redes sociais primitivas, não tinham isso, né? Então, esse feed que ele vai sendo criado e vai sendo alimentado infinitamente. Para além disso, a Comissão Europeia fala muito sobre o direcionamento de conteúdo, né? Então, o famoso algoritmo, que é extremamente hábil, capaz para identificar os interesses da pessoa e, num segundo momento, até moldá-los, né? Eles também falam sobre reprodução automática, né? Então, diferente de alguém que está lá, por exemplo, no feed do YouTube, tudo bem que você tem ali uma prévia, né? Mas nas redes sociais, o vídeo está tocando o tempo inteiro. Então, não é como se a pessoa escolhesse um conteúdo, como na Netflix, como no YouTube, como eu mencionei, e aí colocasse para tocar. Ou seja, ela está ali o tempo inteiro sendo bombardeada. E eles também falam, é claro, de uma série de gatilhos, né, que a Meta utiliza e que ela não foi capaz de reduzir isso ao longo do tempo. E aí, claro, eles estão fazendo o trabalho deles, mas quando você lê o texto, quase beira a inocência, né? Então, dizendo que eles não foram capazes ao longo do tempo. Ora, tudo isso foi construído, tudo isso foi pautado em muita pesquisa, né? Em muita pesquisa comportamental, em psicologia, em antropologia. O que está acontecendo é que o cerco, em alguma medida, ele está se fechando, né? Nós tivemos algumas a um julgamento recente, né, que aconteceu, inclusive com a presença do Mark Zuckerberg, em que documentos internos mostravam que a empresa já tinha sido alertada, ela tinha inclusive pesquisa interna mostrando isso. Então, quer dizer, não é obra do acaso, né? Não é como se o que nós estamos vendo simplesmente aconteceu, a Meta não sabia e puxa vida agora que eles vão ter que fazer algo. Agora, a grande questão é que a Comissão Europeia institui ali uma série de recomendações. A Meta agora vai poder se defender, ela vai poder pegar tópico a tópico desse texto e tentar mostrar o que eles estão fazendo, ou o que eles fizeram, o que poderiam fazer. Agora, caso no futuro, se for concluído que ela não fez, ela não adotou recomendação alguma, a punição é bem pesada. A punição ela pode chegar até 6% do faturamento global da empresa. Então, nós estamos falando de multas que serão de algumas dezenas de bilhões de dólares, né? Então, seja em alguns julgamentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, mas principalmente agora na União Europeia, o que nós estamos vendo é uma discussão mais madura sobre esses temas. E eu acho que tem um ponto muito importante aqui também. A Comissão Europeia fala que a Meta implementou ferramentas de controle parental, ou seja, ferramentas que os pais podem ali dosar o que os filhos vão ver, como eles vão utilizar.
mas são ferramentas que a Comissão Europeia classificou como elas só são acessíveis e fáceis para pais que têm muito conhecimento de tecnologia. Ou seja, provavelmente para a maioria das famílias é um assunto bastante complexo ou que eles nem sabem como funciona. Então, as ferramentas também que indicam ali a gestão do tempo, né? Ou seja, a pessoa, para ela ter algum grau de autoconsciência, né? De que ela está usando demais. Então, o que eu acredito que vai acontecer serão mudanças de design. O que eu quero dizer com isso? Com mais alertas, com mais restrições. Quando eu li tudo que a Comissão Europeia escreveu, fez, a gente já sabe como é que tudo isso funciona há bastante tempo. Você até citou, né, em determinado momento da resposta, Arthur, é o trabalho da Meta, né, mas também a Comissão Europeia destacando, né, como você também mostrou, possíveis excessos, né, que existem, como, por exemplo, do scroll infinito. A questão é possível criar uma rede social efetiva, que tenha uma boa experiência, que tenha ali também lucro para a empresa, que naturalmente o quer, mas sem recorrer exatamente a esses mecanismos que hoje em dia estão sendo aplicados de maneira tão massiva? Bom, acho que aí nós temos duas hipóteses. Eu adorei a pergunta, mas a primeira pergunta eu acho que sim, mas a pergunta que fica será que faria tanto sucesso? Então, temos alguns sinais que mostram que teria potencial, né? Porque, afinal de contas, pouca gente se dá conta, mas o uso intenso, esse uso viciante de redes sociais, na verdade, está em queda desde 2022. 2022 foi o pico disso tudo. E agora nós começamos a ver, especialmente a geração Z, a geração alfa, sinalizando que não vê muita graça nisso. É como se eles nos vissem, né? Ou seja, quem viu o nascimento disso tudo olhasse e falasse: olha, acho que vocês passaram do ponto, sabe? Então, hoje nós vemos muitos jovens, muitas crianças que estão usando muito menos ou não têm interesse algum em plataformas como o próprio Instagram. Então, talvez se surgisse aí uma alternativa, né? Talvez até a Meta possa fazer isso, né? Criar uma rede social com uma outra cara, com outro nome, e de repente as pessoas utilizem de uma forma diferente. Agora, segundo questionamento que eu tenho se isso é possível, dado tudo que já aconteceu, porque como eu mencionei na primeira resposta, você começa num primeiro momento a utilizar de muita tecnologia para capturar a atenção das pessoas, para entender como é que o cérebro delas funciona. Imagina só, a Meta no ano passado lançou um modelo de inteligência artificial que simula o funcionamento do cérebro, onde eles podem testar esse tipo de coisa. Hoje eles conseguem fazer testes, inclusive sem a participação de seres humanos, né? É uma coisa muito mais avançada do que os testes AB que o marketing usava antigamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: será que funcionaria bem esse detox, essa possibilidade de uma rede social, dado tudo o que aconteceu, o quanto que as pessoas já estão acostumadas, né, com esses micro conteúdos, né? Nós saímos de vídeos e áudios mais longos e chegamos ali nos 30 segundos do Snapchat, que a Meta incorporou, depois fomos para os 15 segundos do TikTok, por aí vai. Mas tem sinais de que sim, quem sabe tenhamos um pouco de um caminho de volta, basta ver o que está acontecendo, por exemplo, com podcasts, né, que fazem muito sucesso e por vezes tem horas de duração. Então parece que sim, as pessoas elas estão, talvez elas chegaram num limite e começaram a perceber essa sobrecarga. Isso realmente causa danos à atenção, à cognição, à memória, enfim. Isso não é especulação, né? Nós temos por todos os lados evidências e estudos mostrando isso. Então, eu acho que a Meta tentou por algum tempo ficar numa posição de uma pseudo-neutralidade, né? Falando: olha, deixa esse pessoal da Comissão Europeia fazer esse levantamento, propor aí as suas soluções, mas agora vai ser algo que possivelmente vai bater no bolso, né? E aí a pergunta como é que os investidores, como é que a gestão da Meta vai interpretar tudo isso, né? Será que entra em acordo e estabelece essas mudanças? Será que encara as multas? Então, mas eu acredito que vamos ter mudanças, porque não me parece que nesses diferentes territórios simplesmente vai ser algo propositivo, uma recomendação e vai ficar por isso mesmo. Eu acho que não.
A gente tem mais um minutinho e meio, Arthur, mas eu ainda queria te perguntar sobre precedentes, né, que a Europa vem criando, liderando esse debate, né, que para muitos envolve até liberdade de expressão, então falam, pô, mas estão suprimindo as empresas, as pessoas, ao mesmo tempo em que grande parte também destaca, olha, o dano mental, principalmente a crianças e adolescentes, é gigantesco, tem que ter uma regularização e o Estado tem que atuar. Qual a importância que esse trabalho da Europa tem tido ao redor do planeta? Tem repercutido em outros países usando isso como modelo? Olha, vou tentar ser breve aqui. Primeiro que o trabalho que a Comissão Europeia apresentou em nenhum momento toca em qualquer ponto relacionado ao conteúdo em si. Fala sobre os mecanismos, né? Mecanismos de distribuição, o mecanismo desses gatilhos, né? Do vídeo que já começa e já engata no próximo, a respeito do mecanismo, do funcionamento da tecnologia. O que eu acho que é muito bom, né? Porque aí você não entra numa seara muito mais complexa acerca da liberdade de expressão, dos conteúdos e tudo mais. Então, o que está acontecendo na Europa, eu acho que é fundamental, né? Temos um movimento também muito importante na Austrália, né? Agora, o experimento australiano, por exemplo, de banir as redes sociais para menores de 16 anos, que agora começa a ser replicado em outras partes do mundo, bate com isso que a Comissão Europeia mostra, falando que por mais que você proíba, por mais que os pais possam ter ferramentas, na prática é muito mais complexo do que isso, né? Então, por exemplo, na Austrália foi banido, mas agora passados alguns meses sabe-se que 85% das crianças e dos adolescentes continuam usando normalmente, né? E quando nós olhamos alguns sinais, por exemplo, na Inglaterra, que recentemente o primeiro-ministro anunciou algo nessa linha também, mais de 80% das famílias sinalizaram positivamente, falando, olha, eu acho que nesse caso sim precisa ter uma presença maior, uma presença estatal de fato, porque simplesmente o que tem de ferramental para os pais configurarem e tudo mais não está sendo suficiente. Então, quer dizer, eu acho que a Europa, de fato, ela começa a mostrar que simplesmente deixar a tecnologia e os mecanismos soltos comprovadamente não funcionou muito bem. Arthur Igreja, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Band News TV. Abraço, boa sexta. Abraço, até a próxima. Valeu, bom fim de semana.